que a gente tem muita coisa para aprender ainda antes da aula prática. Aí vocês entenderam, né? Amanhã vocês têm aula prática presencial com a Patrícia de anatomia. Na outra terça, depois do feriado, que é comigo. E hoje nós vamos falar, então, dos sinais vitais. O que são os sinais vitais? Eles evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. Então, é vital, porque nós precisamos deles para estar vivo. Se a gente não apresentar nenhum sinal vital, aí nós podemos diagnosticar óbito. Lembrando que a enfermagem não diagnostica o óbito, ela vê tudo, mas fica caladinha. Quem faz diagnóstico é somente médico. Por serem relacionados com a própria existência da vida, recebe o nome de sinais vitais, né? E são eles: pressão arterial, aí na apostila de vocês está pulso, mas muda isso daí, pessoal, é frequência cardíaca. Temperatura corpórea e respiração, que é frequência respiratória. E agora nós temos mais um sinal vital, que é a dor também é considerada, e a saturação de oxigênio. Nós vamos falar da saturação também. Conseguindo acompanhar? O conhecimento dos fatores que influenciam os sinais vitais ajuda o enfermeiro na determinação e avaliação dos valores normais. Então, nós vamos ter uma regra, uns valores que vão servir para nós de parâmetros, mas nós somos seres humanos, então nós não somos temperatura 36 todo mundo. Não tem esse negócio que pressão é 12/8, pronto, acabou. Não, não existe isso. Cada pessoa tem seu valor de pressão. Tem pessoas que é 13/9, tá tudo normal. Tem pessoas que é 11/7, tá tudo normal. Então vamos esquecer desse eu sou 12/8 aí, que foi lançado na mídia. Os sinais vitais, eles proporcionam a base para a avaliação das respostas e as prescrições de enfermagem. Lembra que nós já falamos da prescrição, nós falamos lá no processo de enfermagem, tem a avaliação, a prescrição, a implementação, o que mais? E aí? Não é só eu que falo. O que mais que a gente tem lá no processo de enfermagem? Ninguém mais lembra, que bonito. A semana de prova só serviu para poder esquecer tudo. De jeito, não vai ter mais presentinho no dia da prova. Vocês esquecem tudo que a gente fala. Esqueci até que hoje tinha aula. Ah, tá. Parabéns, Jéssica. O que mais que a senhora esqueceu? De pôr o nome no trabalho, né, Ivonete? Professora? Oi. Mas tem aluno novo na sala, hein? Pois é, nós temos um aluno novo. Ele tá tão caladinho aí, né? Nem falou nada. Entrou, não falou boa noite. Acho que ele não tá muito acostumado com a gente. Outra é a avaliação. Então, são 4 passos, né? É o exame diagnóstico da enfermagem, prescrição da enfermagem, implementação e avaliação. Justamente. Parabéns, isso mesmo. Ela acertou, ninguém mais acertou. Só ali. Então, os sinais vitais, eles são base da avaliação que está lá no processo de enfermagem e da avaliação da resposta, e eles servem de base para a prescrição. Lembra que quando a gente estava olhando, quando nós estávamos estudando lá o processo de enfermagem, eu falava que o enfermeiro vai prescrever aferir sinais vitais de 6 em 6 horas, aferir pressão arterial de 4 em 4 horas, porque o paciente está hipertenso. É por aí que ele vai saber qual que é o sinal vital que está descompensado. E dependendo do sinal vital descompensado, a gente vai saber o que o paciente tem ou não. No momento que nós estamos vivendo hoje, a COVID descompensa muito a respiração, né? A respiração e a saturação de oxigênio. E nós vamos ver isso aí mais para frente. Os sinais vitais são mais bem medidos quando o cliente ou o paciente está tranquilo e o ambiente calmo. Tá bom, mas tem pessoas que não ficam calmas no hospital.
A gente com dor não vai ficar calmo? Quem com dor, desesperado lá no pronto-socorro, tá de boa, tranquilo, tô calmo. Tem jeito, né? Então, alguns sinais, eles vão ser descompensados por conta da dor. A pressão é um sinal que é descompensado por conta da dor. Nós precisamos entender se o que está descompensando é a dor ou se a pressão descompensada está levando a dor. Deu para entender? Não, acho que eu fiz confusão. Nós precisamos entender se a pressão do paciente está descompensada pela dor que ele está sentindo, porque a dor está muito intensa, a pressão está alta, ou se ele está sentindo uma dor na cabeça, na nuca, porque a pressão está muito alta. E isso cabe a gente avaliar. Os sinais vitais são mensurados como parte do exame físico completo ou na revisão da condição do paciente. Quem faz o exame físico é enfermeiro. É privativo do enfermeiro? Ok, exame físico é privativo do enfermeiro. Porém, os sinais vitais o técnico faz. Ele mede a glicemia, ele afere a temperatura, é o que nós vamos ter que... Afere a pressão. Nós vamos ter que aprender essas palavrinhas também. O que é medir, o que é aferir, o que é mensurar, a gente vai ter que aprender o que falar. O enfermeiro examina as alterações dos sinais vitais, como outros achados do exame físico, utilizando o julgamento clínico para determinar a frequência da verificação. Um paciente pós-AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, foi descompensado lá a pressão. A pressão dele subiu, a pressão arterial subiu, ele teve um AVC. Aí nós vamos, então, aferir a pressão dele mais vezes, até que ela venha se normalizar. Então, a gente vai começar de meia hora, de 1 em 1 hora, de 2 em 2, até que chega o momento em que nós vamos aferir somente 3 vezes por dia. Normalmente, o paciente vai com a tabelinha para casa. Vai lá. A Jéssica saiu da sala e agora está aqui pedindo para entrar de novo. Ei, Jéssica, caiu a internet? Eu andar aqui, a internet está ruim. Normal, tá? Em qualquer lugar. Vamos continuar. Como definir os sinais vitais? Sinais vitais, eles dão a ideia de função dos órgãos específicos, especialmente o coração e o pulmão, bem como todos os outros sistemas corporais. São medidos para estabelecer os padrões basais, observar tendências, identificar problemas fisiológicos e monitorar a resposta do cliente ao tratamento. Podem, quem quiser perguntar, pode abrir o microfone e fique à vontade. Uma única mensuração tem, em geral, menos valor do que uma série delas. Dá para eu aferir a pressão de uma pessoa que está fazendo atividade física. Vamos lá, vai dar aí 15/10. E diagnosticar que é um hipertenso? Não dá. Eu preciso aferir várias vezes, pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao dia, para eu entender se a pessoa é hipertensa ou não. E quando eu vou aferir, pelo amor de Deus, a gente não vai fazer igual a farmácia. Na farmácia, você chega lá no sol quente, até vermelho, aí ele fala, senta aqui que eu vou medir sua pressão. Ninguém vai pegar uma fita médica para medir a pressão. O coração do cara tá bombeando 12, porque ele foi a pé, o sol tá quente. Aí, dá lá, 14/9, ele olha para o paciente e fala, nossa, o senhor é hipertenso. Aí já tá na farmácia mesmo, né? Toma esse remedinho aqui. Não, não é assim. Tem que sentar o paciente, tem que esperar 5 minutos, tem que ver se ele veio andando. Às vezes ele veio andando no sol, veio de bicicleta. A gente tem que esperar 5 minutos primeiro. E nós, equipe de enfermagem, não vamos diagnosticar nada. Nós vamos apenas passar para o médico. Ah, mas a gente pode orientar? Pode e deve. Olha, a pressão do senhor está um pouquinho alterada, procura um médico. O senhor toma remédio?
Tá tomando o remédio direitinho? Tem muito tempo que o senhor toma? Tudo isso a gente pode orientar, perguntar, orientar que o remédio da pressão é sempre tomado de manhã, se possível em jejum, deixa lá na cabeceira da cama, acordei e toma o remédio da pressão. Ah, mas é 2 vezes. Beleza, acordou, toma, antes de dormir, toma também. Remédio, qualquer remédio que seja, ele tem que ser tomado nos horários certinhos. Alterações importantes exigem investigação adicional. Então, várias vezes que o meu paciente teve uma pressão elevada ou muito baixa, ele deve voltar ao médico. E eu tenho que orientar ele a voltar ao médico. Aí na apostila de vocês, vem falando dos materiais. A gente vai usar, mas a gente fala disso na aula prática, para a gente não perder tempo. E o primeiro sinal vital que nós vamos falar é sobre a pressão. Mas antes disso, deu para vocês entenderem um pouquinho do que é sinal vital? Sinais vitais? Ficou alguma dúvida aí? Podemos seguir? Gisele, Jéssica, Débora, Sheila, Antônio, tudo ok? E os outros eu tô vendo aqui, a carinha de que tá certo, tudo ok? Vocês também, tudo ok? Tá tudo ok, ótimo. Excelente. Tudo certo. Tudo certo, professor. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar então da pressão arterial. Pressão arterial é um sinal vital bem conhecido, né? Porque assim, qualquer leigo sabe aferir uma pressão. E aí nós vamos aferir pelo esteto, nós vamos dar o estetoscópio e o esfigmo, manômetro. Ah, professora, mas eu tenho lá na minha casa um aparelho digital. Pode ser? Não, não pode. Tem que ser manual, tem que aprender bonitinho. A professora nem tem aparelho digital em casa. Mentira, ela tem sim. Eu tenho um aparelho digital em casa, que é do meu pai ficar lá olhando a pressão dele. Mas ele é tão esperto que ele olha e fala assim, nossa, esse aparelho aqui deu 14/8. Então a minha pressão tá 13/9. Ele sabe que o aparelho é doidinho. Aí quando eu chego, ele fala, eu olhei aqui, ó, tá 15/10, mas eu não tô sentindo nada não. Aí eu pego outro aparelho, vou aferir, 13/9, tranquilo. Então, assim, o digital tem muita gente usando. Porém, tem pessoas que defendem que ele não é confiável. Por quê? O outro aparelho, aquele manual que a gente conhece, que era mais usado nos hospitais, ele tem aquele reloginho lá, o manômetro. E nós conseguimos ver se ele está calibrado ou não. Já o digital não tem manômetro, não tem como a gente ver se ele está calibrado ou não. Daí eles falam assim, só pilha. Sei lá, eu tenho em casa, tenho uma experiência que não é legal, não. Eu posso pôr uma pilha novinha no doidinho lá de casa que não dá certo, não. A pressão ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatória em toda consulta de qualquer especialidade. Qualquer consulta que nós formos fazer, é obrigatório aferir a pressão. Isso acontece? Não sei, mas que é obrigatório é. Relacionado com o coração, traduz o sistema de pressão vigente na árvore arterial. Vocês não estudaram o sistema circulatório ainda não, né? Parece que a Patrícia vai dar agora que ela falou para mim. Aí vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso. É uma medida com a utilização do esfigmo e do esteto. Tá, daí o próximo slide, ele vem falando do esfigmo, como que ele é, mas não adianta eu ficar falando para vocês sem ter para demonstrar. Então, isso aí a gente fica na aula prática. E o esteto, aquele que todo mundo conhece, que é colocar aqui. Oi, Gisele? Na próxima aula prática, você já vai querer esses aparelhos? Então, eu vou ver, eu fiquei de perguntar a Priscila, como é que é? Eu vou ter que perguntar e eu aviso para vocês. Amanhã nós vamos ter uma aula. Você falou que você ia vender pra gente, você conseguiu os kits? Tá bom. Não, mas eu consigo rapidinho. Calma aí. Calma aí que dá certo. Tá. Então aí o
o esteto, existem vários modelos, porém os principais, eles têm as olivas, a armação metálica, é aquele comum que a gente conhece. Claro que tem umas pessoas aí mais ricas, né, Ivanete? Vai trazer lá da França, não, lá de Paris, um Litman, mas vai dar para a professora de presente. Que é o sonho da professora, um Litman. Aquele do médico lá. Gente, é o seguinte, a gente precisa de um esteto caro? Não. O que nós precisamos? De um esteto duplo, só isso. Não precisa ser o mais caro, o Bic, o Litman, enfim, os mais caros não. O duplo é legal porque ele tanto vai auscultar criança como adulto. Então, a gente vai ter um aparelho com duas funções. Só isso, não precisa gastar dinheiro demais com isso, não. Vem falando da técnica também, que nós vamos aprender na prática. A pressão arterial, ela poderá ser falsamente elevada caso a artéria braquial fique abaixo do nível do coração. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o meu paciente com o braço reto no nível do coração. Existem alguns digital que pede para fazer assim, outros para levar lá no coração. O digital, cada um tem uma maneira. O manual que nós vamos usar é o braço esticado na altura do coração. Então, às vezes é esticado na mesa, se a gente colocar o paciente sentado lá de uma mesa, ele pode pôr o braço dele na mesa e vai dar certo. Ah, mas ele está deitado. Do lado dele também vai dar certo. Ah, mas e o meu paciente está com os dois braços queimados, não pode aferir a pressão. O que eu vou fazer? E aí? Eu não tenho nenhum braço para aferir a pressão. O que eu vou fazer com o meu paciente? No pé? No pé. Ô, Bill, digita aí no chat o que você falou pra gente. No pé? No pé, Gisele, no pé dá certo. O pescoço? Não, Lília, pescoço não dá certo. Você já teve uma experiência dessa, Gisele? Aferindo a pressão no pé? Na verdade, medindo a pressão, não, mas para colocar sangue, sim. Aferindo, pelo amor de Deus. A gente não mede pressão, a gente afere. Então, pode ser no pé também. E aí nós vamos aprender, tanto no braço, né? No pulso também dá certo. Dá pra gente auscultar. E no pé. E aí eu consigo aferir a pressão sem o esteto, só com a mão? Não é certo. Nós vemos aí muito técnico aí que se julga experiente demais e faz isso. Faz, mas quando é aquela coisa assim, gente, quando não tem jeito de jeito nenhum, aí sim a gente faz. Mas não é certo. Vamos ver. Aí vem falando aqui do método palpatório, que é a técnica que nós vamos aprender ela todinha. Auscultatório, que a gente vai auscultar. Aí vamos lá para quem está acompanhando aí, para observações. As variações na posição e na pressão do receptor do estetoscópio interferem com o resultado dos níveis tensionais. A pressão deve ser aferida em ambos os braços. Ó, uma curiosidade. Às vezes, a pressão ela oscila muito de um braço para outro. Eu conheço pessoas, que é uma pessoa que sofreu um AVC aí há muitos anos e a artéria calcificou. Se eu aferir a pressão dele do lado que a artéria dele calcificou, vai dar um valor.
Se eu aferir do outro lado, vai dar o positivo, né? Se eu aferir do lado que a artéria calcificou, que foi afetado pelo AVC, vai dar um resultado falso positivo. Porém, se eu aferir do braço certo, eu vou conseguir um excelente resultado. As diferenças de pressão acima de 10 miligramas sugerem obstrução ou compressão da artéria do lado de menor pressão. O que quer dizer isso? Ah, eu coloquei, aferi no braço direito. Não, mas tá meio estranho isso aqui. Eu não concordei muito, não. Fui para o esquerdo. Ah, e aqui também eu Professora, não concordei. Oi, Antônia. eu posso sair da sala rapidão? Tô precisando. Tranquilo. Tá? Tranquilo, sem problema. Aí deu uma variação na pressão de 10 milímetros de mercúrio. Então, o que eu tenho que fazer? Aguardar um pouco e aferir de novo. Ou posso ir lá no pé e aferir para poder ter um resultado melhor. Dá diferença de um braço para outro? Dá, mas não é grande, a diferença é pouca. Evitar a congestão das veias do braço, pois dificulta a ausculta. Então, se a gente for colocar aí uma pressão demais no braço, eu não vou conseguir auscultar. A roupa do paciente não deve fazer constrição no braço. Ah, mas eu peguei aquele senhor lá que só veste camisa. A camisa dele, a manga até aqui. Assim. Mas é uma camisa fina. Dá para eu aferir em cima da camisa? Dá. Agora, se eu puxar ela, embolar ela aqui e colocar o espinho, não vai dar certo. Então, deixa ela esticadinha que dá certo. Existem pessoas que têm alergia àquele material. Aí, o que a gente faz? Coloca um tecido. Uma fralda, um tecido fino, uma blusa para poder evitar o contato direto. Então, não vai interferir. A presença de arritmias importantes interfere na medida da pressão. A presença de arritmias, nós vamos escutar ela, então às vezes nós vamos confundir. A PA ela pode ser medida nas coxas, porém com estetos e manguitos especiais e com estetoscópio localizado no poplíteo, que é atrás do joelho. E assim, gente, existe manguito para criança, para RN, recém-nascido, para criança, para um adulto do braço mais fino, o normal, que é o mais comum que a gente vê, e para obeso. Não adianta eu pegar um braço largo de uma pessoa obesa e colocar o manguito esse comum, que não vai conseguir aferir a pressão, não. Do mesmo jeito, eu pegar um manguito de adulto e colocar numa criança, vai dar errado. Então, para cada idade, para cada faixa etária, fase da nossa vida, nós temos um manguito específico. Então, vamos ter que comprar vários, então? Não, a gente compra um só. Só esse que é mais comum, que a maioria dos braços dá certo. A não ser que seja uma pessoa obesa. Aí vai ter que ter, é na instituição, né? Tem. E de criança, quem tiver criança que for trabalhar com RN, com pediatria, aí sim. Mas a pressão da criança, raramente, ela é aferida. Tá? Não é, a gente não afere pressão de criança, normalmente não. E o que pode variar? O que pode variar a pressão? A idade. Em crianças é nitidamente mais baixa do que em adultos. Por isso, como a pressão da criança ela é mais controlada, raramente nós vamos encontrar uma criança hipertensa, mas nós podemos encontrar sim. Eu digo raramente, mas pode existir. Por isso que é pouco aferido. Sexo na mulher é pouco mais baixa do que no homem, porém na prática adotam-se os mesmos valores. É aquele negócio lá do 12/8 que eu falei. A gente não vai falar que a mulher tem uma pressão, o homem tem outra, mas lembrando que cada um tem uma pressão diferente. A raça também interfere na pressão.
As diferenças em grupos étnicos muito distintos talvez se deve a condições culturais e de alimentação. Claro que se a gente pegar um país aí que as pessoas são mais saudáveis, uma pessoa de um país saudável, a pressão vai ser muito mais controlada do que de um norte-americano que só come fast food. Mas também nós encontramos brasileiros com pressões controladas e com pressões descontroladas. O sono. Durante o sono, ocorre uma diminuição de cerca de 10%, tanto na sistólica como na diastólica. O que é sistólica e diastólica? Diastólica, sistólica alta, a que a gente conhece como pressão alta, e a diástole, a baixa. Emoções. Há uma elevação principalmente na sistólica. Quando a gente sofre uma emoção, é lógico que o nosso organismo ele reage descompensando algumas coisas, mas não é algo anormal, é lógico, logo ele vai voltar ao normal. Exercício físico também interfere, provoca intensa elevação da pressão devido ao aumento do débito cardíaco, existindo curvas normais de elevação da PA durante o esforço físico, testes ergométricos. O que é o teste ergométrico? Aquele lá da esteira. Se vocês devem conhecer, porque é algo comum. Por isso que eu falei que quando nós vamos aferir a pressão do nosso paciente, do nosso cliente, nós temos que aguardar ele sentadinho lá 5 minutos, porque o simples fato dele caminhar já vai alterar. A alimentação. Após as refeições, a discreta elevação, porém, sem significado prático. Porque quando a gente alimenta, a tendência é da circulação ser maior na região do estômago. Então, ele vai descompensar algumas coisas. Nada patológico, tudo fisiológico, tudo normal. A mudança de posição também interfere. A resposta normal quando uma pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito, que é a posição deitada, inclui uma queda da PA de 15 milímetros de mercúrio e uma leve queda ou aumento da diastólica de 5 a 10. Nada muito considerável também não. Pode ocorrer potensão postural, ortostática, que se acompanha de tontura ou síncope. O que é isso? Vocês já estavam deitados e aí levantou muito rápido e ficou meio tonto? Por isso a gente fala assim, olha, o senhor não levanta de uma vez não, principalmente idoso. Senta na cama, espera uns 5 minutinhos, depois o senhor levanta. Porque a gente mudar de posição, principalmente deitado para em pé muito rápido, a pressão descompensa e aí a gente tem aquela sensação de tontura e síncope. Quem sabe o que é síncope? Estava lá no trabalho lá dos termos técnicos. Quem aprendeu? Ninguém aprendeu. Ninguém fez. Estava lá. Ah, eu tenho certeza que estava lá. O que é síncope? Ah, vocês vão pesquisar e depois vocês vão... Vertigem. Vertigem. Será que a Lília tá colando? Não, tô não. Não tô não. Eu a lembrei agora. Sabe por quê? Eu gravei na cabeça por causa daquelas novelas antigas. Que eles falam muito vertigem. Ai, a fulana tá com vertigem. Principalmente quando tá grávida, né? Novela da vertigem, aí logo já dá o beta-HCG positivo. Vertigem. Então eu tô grávida, que eu tô dando vertigem. Ah, tá. E aí nós vamos fazer um chá de fraldas para você, então. Não. Você traz as gostosuras e a gente come. Pessoal, aí no próximo aí, vem a pressão, a idade e a pressão normalmente, o que dá certo.
Mas não vamos lembrar. Adulto médio está aí 120 por 80. Nós vamos lembrar do que eu falei. Cada um tem a sua pressão. A minha pressão é 3 por 9. Se eu fizer um 12 por 8 e um 120 por 80, eu desmaio. 11 por 7, então, já tem pessoas que se fizeram 12 por 8, já... Quem está com o microfone aberto? Tem pessoas que fizeram 12 por 8 já está com a pressão alta. Então, a gente tem que saber a pressão normal de cada um. E aí vem as classificações das pressões. Normal alta, hipertensão, hipertensão de estágio leve, hipertensão de estágio moderado, hipertensão de estágio grave. Vem então de novo os materiais. Nós não vamos entrar lá na frequência cardíaca, porque não vai dar tempo de a gente continuar. Falaremos da frequência cardíaca depois. Vamos para as perguntas, os questionamentos. O que vocês entenderam ou não entenderam? Ainda não. Depois a gente vai fazer sim, o trabalho da segunda nota, né? Mas, por enquanto, eu não vou passar, não. O que foi, Sheila? O que está acontecendo aí? Pessoal, amanhã, então... Aula... Nada. Tô vendo. Sua cara está no portal? O que, Gisele? Que é dos trabalhos. Não. O que está no portal? A prova? As notas. As provas eu entrego na minha aula. É porque lá no portal não aparece nenhuma prova, sabe? Nenhuma nota. É porque nós não colocamos. Hoje que é o dia de colocar. Ok. Aí, as minhas eu vou colocar agora quando eu sair da sala. Tá bom. Obrigada, tá? Boa noite para vocês. Até quarta. Não esqueçam da Boa aula noite, com a professora. Patrícia. Boa Até noite. quarta-feira. Boa noite.